Ministre ao Senhor, irmãos, nesse momento. Aleluia. Seja revigorado pelo Senhor neste momento. Labá, surianda, labá, surianda, labá. Oh, aleluia. Labá, surianda, labá, surianda, labá, surianda, labá. Senhor, nós te louvamos e glorificamos, Pai, por este ambiente, onde podemos render graças a Ti o tempo todo. Ministrar a Ti, Senhor, e receber de Ti o refrigério, as instruções, tudo aquilo que precisamos para termos uma vida de vitória, uma vida abundante. Oh Senhor, nós exaltamos a Ti, Pai, porque neste momento, a qual a palavra há de ser ministrada, Senhor, que estratégias possam chegar até nós, uma revelação específica para a nossa vida, individualmente possa alcançar o nosso coração, para que possamos nos movimentar em Ti, para que possamos ser guiados por Ti, para que possamos chegar no porto desejado, a qual já está planejado para cada um de nós. Oh, aleluia, Senhor, que as distrações agora não venham ocorrer em nosso meio, e que o Senhor venha conduzir, Senhor, cada detalhe desta ministração dessa palavra, como tem sido até aqui neste culto, Pai. Senhor, passamos uma semana, Senhor, chegamos até aqui, e queremos agora receber de Ti, Pai, aleluia, algo novo, específico nesta manhã, para continuarmos a caminhar triunfalmente, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado ao grupo de música. Os irmãos podem se assentarem, por favor. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao 13. Filipenses, capítulo 4, no verso 11 ao 13. Diz assim o texto: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, irmãos? Essa parte final do texto que eu acabei de ler, esse verso 13, é o título dessa mensagem. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente, quando tem a missão, a incumbência, né, de trazer uma palavra para a igreja, nós ficamos orando, procuramos saber qual é a vontade do Senhor, né, específica para uma manhã como esta, porque, irmãos, cada um aqui tem uma história de vida, cada um aqui chegou de uma forma, cada um está passando por um processo agora, e às vezes vem para o culto, irmão, com essa expectativa de ser renovado, de receber uma palavra para que você possa sair daqui com as baterias carregadas, espiritualmente falando, emocionalmente falando, para ter uma semana que possa viver o melhor de Deus. Então aí fica a nossa responsabilidade como ministro. O que cada um dos irmãos precisam? Irmãos, não tem como nós sabermos disso. Não tem como nós chegarmos a esse ponto. E aqui, quando nós nos colocamos nessa condição de ministro da palavra de Deus, a única certeza que eu tenho é a seguinte: é o Senhor que cuida de cada um de vocês, é o Senhor que cuida de cada necessidade de vocês, e eu, como ministro, eu tenho que confiar de que ao abrir a minha boca, eu trarei uma palavra para a sua vida, que você vai ser edificado, exortado, consolado, tem as baterias carregadas, para que possa ver o melhor de Deus a partir de hoje, durante essa semana. Então, como ministro, fico aqui a minha confiança total no Senhor, para que você possa receber algo nesta manhã da parte de Deus. O título dessa mensagem é: posso tudo naquele que me fortalece. Estes versículos, irmãos, praticamente finalizam a carta aos Filipenses. Essa carta aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. E o que mais me chama a atenção neste texto era a convicção que Paulo tinha em saber quem ele era em Cristo. Paulo
quando ele escreve esse texto aqui aos Filipenses, nós vamos vendo isso em outras passagens, em outras epístolas, a qual a mensagem tem praticamente o mesmo teor, quando ele está orientando a igreja de Corinto, quando ele está orientando a igreja de Roma, quando ele está orientando a igreja de Filipos. Você vê que era muito forte essa consciência que ele tinha, de quem ele era em Cristo. Irmãos, e eu tenho falado muito ultimamente sobre essa consciência, que nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos em Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, apenas para assistir um culto domingo, o culto à quinta-feira, ter uma vida ordinária, e com tudo transcorrendo bem, nada muda, não. Nós estamos aqui para viver o melhor de Deus, tendo essa consciência de que nós temos uma vida abundante, de que nós reinamos sobre a terra. Irmãos, essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Paulo, irmãos, ele tinha essa consciência muito clara, passava por dificuldade, passava por desafios, vivia coisas grandes, irmãos. Paulo viveu grandes milagres, mas ele não se abatia, ele tinha essa consciência de quem ele era em Cristo. Paulo, ele não tinha nenhuma dúvida de quem ele era em Cristo, ele não tinha nenhuma dúvida da identidade que ele possuía em Deus. Ele não era, por exemplo, inconstante. Um dia estava bem, um dia estava ruim, um dia estava saltando, um dia estava tristecido. Não, ele era firme e constante. Por que ele era firme e constante? Porque ele tinha essa consciência. Irmãos, se nós chegarmos a termos esta consciência, e esse é o objetivo, irmãos, nós vamos ver como Paulo viveu, sempre avançando em Cristo. Sempre avançando em Cristo. Então, irmãos, que você hoje, nesta manhã, possa sair daqui com essa convicção. Eu realmente posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou caminhar, eu vou avançar, eu não vou parar, eu não vou esmurecer, eu não vou ter altos e baixos da minha vida emocional e espiritual. Eu vou continuar avançando em Cristo. Por quê? Eu posso tudo naquele que me fortalece. E pensando nisso, irmão, nas circunstâncias de Paulo, ele não falava como um filósofo, Paulo ele não falava como aquele cara que estava contando uma história para trazer uma ilustração e chegar a um objetivo. Não, ele vivia aquilo tudo que ele estava falando, irmãos. E eu citei aqui algumas das dificuldades que Paulo passava. Está lá em 2 Coríntios 11, do verso 24 ao 27. Paulo falando à igreja de Corinto: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto. Em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Meu irmão, só em ler isso aqui, tu já fica cansado. Não somente ficar cansado, tu já fica triste, meu irmão. Não é possível que um ser humano suportou tudo isso. Para pensar. Mas Paulo, irmão, devido a essa consciência que ele tinha em Cristo, ele continuava avançando. Ele sabia, posso tudo naquele que me fortalece. E às vezes, irmãos, nós não estamos passando nem 1% dessa situação que está descrita aqui nesse texto. E às vezes a gente está querendo já jogar a toalha, desistir, parar, mudar de rota, porque a gente não consegue buscar essa identidade em Cristo. Ou seja, não consegue ter essa convicção de que eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vou citar aqui o que levava Paulo, no conjunto da obra, a ter essa convicção de passar por tanto problema, meu irmão. E continuar avançando. Mas eu creio que uma das respostas, é por isso que é o tema dessa mensagem, é o verso 13 que eu acabei de falar para vocês, que ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. Porque não é possível um ser humano suportar tanto problema. Mas, irmãos, se Paulo falou isto, se está contido na palavra de Deus, irmãos, é porque essa realidade está disponível para mim e para você nos dias atuais. Não é para a igreja primitiva, não é para um futuro, não é para quando você estiver num outro nível, não. Quando eu chegar num nível, pastor, aleluia, emocional, espiritual, a qual eu não vou nem mais falar em português, eu vou chegar na padaria, vou pedir meus 5 pães franceses, falando língua estranha, o atendente vai atender. Meus irmãos, não é para esse momento não, é para todo o tempo e é para já. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Está tudo certo, irmão. Você também não sabe o que está passando no irmão que está do seu lado. Mas você vai continuar avançando em Cristo, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Meu irmão, eu quero que você saia daqui do culto de hoje, pensando nessa frase o tempo todo. Você vai acordar de madrugada e vai falar assim, meu Deus, eu tive um sonho que o pastor Tony falando para mim que eu podia todas as coisas naquele que me fortalecia. Porque eu vou falar até o final da minha ministração sobre essa frase. Porque, irmãos, essa consciência tem que estar impregnada em nós. Mas antes de falar dos benefícios dessa palavra, eu quero trazer um alerta sobre esta palavra. Poder todas as coisas naquele que te fortalece é uma afirmação de ânimo. E não uma licença para se fazer tudo o que se imagina. Então, quando eu venho aqui, ministro, e falo, ó, você pode tudo aquilo naquilo que te fortalece, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é para ânimo, para você avançar, para você pegar seu desafio, colocar na mochila e saber que você vai superar, que tu vai superar os obstáculos, vai avançar, nada vai te parar. É isso, é ânimo, é força, é bateria carregada. Não um passaporte para você dizer assim, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, aleluia, vou ter uma vida de qualquer jeito, porque Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, ele já fez toda a obra, e eu não tenho uma responsabilidade nenhuma. E tenho uma vida dissoluta, totalmente contrário do que Deus fala acerca de nosso respeito. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, irmãos, ressuscitou ao terceiro dia, nos fez que nos colocasse a uma posição de ser justiça de Deus, mas há uma responsabilidade minha e sua, e essa responsabilidade, ela tem que ser ministrada e lembrada, para que possamos viver verdadeiramente o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, e continuar avançando em Cristo. Poder todas as coisas em Cristo, irmão, significa primeiramente estar no centro da vontade de Deus, e só teremos isto quando estamos vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Quando estamos vivendo e praticando a palavra, sempre frutificaremos. Então, poder todas as coisas em Cristo, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus, que é vivendo e praticando a palavra. Eu não posso ter aquele discurso hipócrita, não, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sou salvo e deixa a vida me levar. Não, irmão, há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Inclusive, poder todas as coisas, naquele que te fortalece, é inclusive ter uma vida de santidade. Que naquilo que você não consegue fazer naturalmente, você vai buscar essa força em Deus para viver uma vida santa, piedosa, que glorifica o nome do Senhor. Olha só o que está escrito lá em João 15, verso 4. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Irmão, permanecer em Cristo é permanecer na palavra. O verbo se fez carne. Amém? O verbo se fez carne. Viver em Cristo significa viver a sua palavra. E a palavra de Deus, irmão, é na sua totalidade. E dentro dessa totalidade está falando de santidade. Em 1 Pedro 1, verso 14 e 15, diz o seguinte: sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Por que, irmãos, eu começo falando sobre essa questão de poder todas as coisas naquele que me fortalece? Eu começo logo trazendo esse alerta sobre essa divisão que tem que ter entre você e o pecado. Porque, irmãos, tem sido apregoado, e isso infelizmente vai aumentar a cada dia que o amor da sociedade se esfriar e se afastar de Deus. É que você pode viver uma vida dissoluta, que está tudo certo, que importa o seu coração para Deus, e o corpo, irmão, vai para onde? As nossas ações e atitudes vão para onde? Ou será que vai chegar no céu só o nosso coraçãozinho lá de 1,5 kg e o teu corpo vai para o inferno? Irmão, porque tem certas coisas que a gente tem que pensar, irmãos, que a gente ouve e que sai replicando uma verdade que na realidade é uma mentira, que uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo, irmãos, isso é uma doutrina herética. Há a nossa responsabilidade em Cristo, de buscar essa vida santa, senão, irmão, não tinha sido falado pelos apóstolos, nas epístolas, o próprio Jesus falando assim: permaneça em mim. Não se afaste da minha palavra, não. Vocês precisam frutificar.
O que é isso, irmãos? Decisão minha de querer estar linkado a essa videira. Em Hebreus 12, verso 14, diz o seguinte: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por que eu estou trazendo, irmãos, tantos versículos para corroborar o que eu estou falando nesta manhã aqui? É para que você seja fortalecido na palavra e não aceite mais esse tipo de informação na sua vida. Que você possa ter essa consciência que você é em Cristo e que Cristo está em você. E se Cristo está em você, irmãos, não é para você estar andando em qualquer lugar, em qualquer ambiente e executando toda e qualquer atitude. Afinal, o que importa é o meu coração, pastor. Vocês estão entendendo, irmãos? Poder todas as coisas naquele que te fortalece, é você buscar essa santidade. E ainda nas suas fraquezas, você vai se levantar em oração e vai buscar em Deus: Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu vou vencer porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, essa é uma realidade que tem que estar gritando em nós. E analisando sobre isso, eu quero ler um texto para vocês que é um pouco longo, mas para que vocês não tenham dúvida sobre o que eu estou falando aqui nesta manhã. Está lá em Mateus 22, do verso 1 ao 14. Diz assim o texto: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, Mateus 22, do verso 1 ao 14. Obrigado. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, via ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E o verso 13, disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que essa parábola está falando? De todo um plano salvífico para a humanidade, a qual primeiramente quem estava previsto ali? Os judeus. Os judeus inicialmente rejeitaram Jesus. Essa parábola está descrevendo tudo o que está acontecendo aqui. E aí é convidado uma nova classe de pessoa, aqueles que estavam na rua. Ó, gente, ó, deu ruim ali para o pessoal, os convidados não quiseram ir, entendeu? Agora abriu vaga para vocês, abriu inscrição para vocês aí, vamos botar o formulário do Google aí, entendeu? Aí o pessoal vem, quem são? São os gentios, quem são os gentios? Somos nós, eu e vocês aqui, ó. Esse povo todo está aqui agora no Verbo da Vida, e em toda a igreja na face da terra. Só que tem que, irmãos, que foram todo mundo para a festa. Quando você vai para uma festa, irmão, tu vai de qualquer jeito? Não, irmão, tu vai colocar uma roupinha melhor, vai lá no teu armário, certo? Vai comprar aquela blusa da Renner, melhor que você tem para usar. Entendeu? Se tiver um perfuminho lá, tu joga o perfuminho, porque tu vai na festa, tu vai lá bem apresentado na festa. Mas teve um gaiato lá, irmão, desculpa usar essa palavra, que foi de qualquer jeito. E a festa dele, rapaz, ó, 0800. Vamos nos dar bem, meu irmão, é hoje. Vai ter risole de camarão. Aí, meu irmão, foram de qualquer jeito. Quando chegou lá, tá lá um risole de camarão, tomando a Coca-Cola geladinha, chega o dono da festa. Quem é? O rei. Quem é? O pai. Como é que entrou aqui, rapaz? Você não sabe que você tem que ter umas vestes adequadas para esse momento? Irmãos, para entrar no céu, irmão, tem que ter a veste adequada. Então, irmãos, quando eu falo, quando o apóstolo
fala, posso tudo naquele que te fortalece, é para que você possa vestir essas vestes nupciais, para que você, naquele grande dia, possa estar no céu também. Então, irmãos, a nossa preparação e capacitação para ir para o céu, já estamos em treinamento, irmão. As inscrições já estão abertas. Então, irmão, vamos estar com as nossas vestes lindas e maravilhosas, passadinha, passando aquele negócio da cheirinha na roupa, esqueci o nome agora. Passe bem? Isso aí que a Alba falou. Meu irmão, e vamos para essa festa linda e maravilhosa. O que são as vestes nupciais trazendo para o nosso dia a dia? Santidade. Santidade, irmãos. Santidade. Santidade. É isso que o Senhor está pedindo para mim e para você, dia após dia. É isso que precisamos exalar para essa sociedade que está à nossa volta. Mesmo debaixo das pressões, mesmo debaixo das dificuldades, mesmo debaixo de um ambiente que te coloca numa situação de você querer abandonar tudo isso. Meus irmãos, você pode, neste lugar que você está, ser luz. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. Você pode, diante de uma situação que está tentando te afligir, te tentando levar para um local de deserto, de humilhação, de afastamento de Deus, um local que às vezes a tua carne parece que não vai suportar, mas você pode entender que essa palavra que Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou superar essa dificuldade sim. Irmãos, vamos continuar avançando em Cristo. Vamos continuar buscando o Senhor em todo o tempo, irmãos. Porque o Senhor tem o melhor para mim e para você. Segundo, poder todas as coisas naquele que te fortalece, o capacita a vencer todo e qualquer desafio. Todo e qualquer desafio. O segredo do contentamento, da satisfação, é reconhecermos que Deus nos concede em cada circunstância tudo o que necessitamos para uma vida vitoriosa. Irmãos, tudo que nós necessitamos para uma vida vitoriosa já está disponível para mim e para você. O que às vezes prejudica? O que às vezes faz que a gente não consegue enxergar essas coisas? A nossa própria ansiedade. Se você parar para pensar na sua vida, se você tiver que fazer um retrospecto da sua vida aí agora, e se você se lembrar de vários processos que você passou na sua vida, difíceis, desafios, você vai perceber que a resposta estava logo ali na frente, bastava você apenas ter confiado no Senhor, que as coisas chegariam na sua mão naturalmente. Mas às vezes nesse processo de ansiedade, meu irmão, de perturbação mental, vou até falar assim, você ficava louco de um lado para o outro, não sabia o que fazer, e sofreu muito mais, se machucou muito mais, porque você esqueceu de que o Senhor, Ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Na aflição, no dia a dia. Então, irmãos, o Senhor é aquele que te capacita para vencer todo e qualquer desafio. Basta confiar. Em 1 Coríntios 15, versos 57 e 58, eu até falei isso ontem na reunião do diaconato, está escrito o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira coisa, irmão, para eu e você vencermos um desafio, firmeza e constância. Porque aí, nesse processo, quando as pressões estão acontecendo, as dificuldades estão vindo, qual é a nossa reação natural? É querer sair daquela estrada, é querer sair daquela situação. Então, o que eu vou fazer? Eu mudo de rota, procuro um outro caminho que não é o caminho adequado, porque eu não aceito estar passando por aquele processo. Imagine Paulo, irmão, que escreveu cerca de 40% do Novo Testamento. Apóstolo Paulo escreveu cerca de 40% do Novo Testamento. Se ele no primeiro naufrágio, ele quer saber uma coisa? Eu não quero saber disso não, vou voltar lá fazer minhas tendinhas lá, e está tudo certo, vou ganhar meu dinheirinho, vou esperar Jesus voltar ou eu ir para ele. Não, ele continuou firme e constante. Paulo, ele tinha uma firmeza tão grande em quem ele era em Cristo, que não havia variação nele, nem espiritual, nem emocional. Às vezes, irmãos, o que está precisando nós é de estabelecermos nossa vida que a gente não pode viver nessa senoide, subindo, descendo, onde o espiritual acaba nos atacando tão fortemente emocional, que a gente acaba sucumbindo diante de todo e qualquer desafio. Problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de síndrome de pânico e mais tanta doença que tem de ordem emocional, porque você não consegue estabelecer na sua própria vida firmeza e constância. Então, irmãos, primeira coisa que você tem que entender, seja firme e constante. E às vezes você está fazendo a obra do Senhor, está aqui envolvido na igreja, envolvido com o departamento, se disponibilizando a servir.
Vem a dificuldade, a primeira coisa, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Por quê? Estou chateado. Com quem? Comigo mesmo. Isso pode acontecer, irmãos. Está tendo aflição, será que Deus existe? Você já tem um monte de experiência com Deus. Deus só faltou sentar, já conversar contigo, tomar um café, comer um bolo de fubá contigo. E você tem a coragem, mano, numa oração, para assim, Deus, tu existe? Mas isso acontece, irmão. Posso estar falando assim, mas isso acontece. Não estou falando aqui, é baseado em fatos reais. Por que isso acontece? Às vezes, irmãos, o diabo está fazendo uma linha tão grande na sua mente que você esquece até do que Deus já fez na sua vida. Não permita que isso aconteça, irmão. Firmeza e constante. Está debaixo de pressão, é que você vai servir ao Senhor. Já que eu servia uma vez por semana, eu vou servir 2 vezes agora. Só para o diabo ficar com raiva para ver se ele para de me atormentar, sabendo que isso não vai me parar. Isso é o quê? Firmeza e constância. Firmeza e constância. Então, o Senhor, Ele sabe até onde você vai suportar. Fica tranquilo, irmão, que não vai chegar nenhuma prova que você não possa suportar. Pode ficar tranquilo, irmão. Se você está carregando agora 3 sacos de cimento de 50 quilos, pode ficar tranquilo, porque Deus sabe que você tem estrutura para aguentar 200. Ainda tem 50 quilos de reserva para você aguentar. Não vai chegar a 201, não vai chegar a 202, não vai chegar a 210 gramas. Porque Deus sabe da sua capacidade. Ele não vai permitir que isso aconteça. Pode ter essa convicção. Então, seja abundante na obra do Senhor. As dificuldades não podem te parar. Pelo contrário, elas têm que ser um estímulo para você vencer. Né? Igual às vezes jogo de futebol. Né? O jogo de futebol, né? Eu não jogo futebol, mas às vezes fico olhando o jogo de futebol. Né? Eu não tenho nenhuma habilidade. 2 habilidades que eu não tenho, irmão. Uma, eu espero que até a volta de Jesus eu melhore nisso, que é cantar. Quem sabe acontece um milagre no dia que vocês viram cantando aqui nessa igreja, irmãos. Você, rapaz, está acontecendo um milagre, tu já chora comigo. Já entra no mistério, profetiza, entendeu? Pode mandar vir aí. Porque nesse dia, de repente, até o paralítico vai sair andando daqui. Olha só. E a outra atividade física, meu irmão. De negócio de esporte, meu irmão. Só jogo de dama, olha lá. 15 minutinhos só. Entendeu? E nem sei por que eu estou falando isso aqui. Por que eu estou falando isso? Quando você está lá numa equipe, jogando bola lá, e você já tomou uns 3 gols lá de vôlei, que o cara o outro time está te dando uma saravada, vai chegar uma hora que um lado, o time que acabou de tomar 3 gols, né? Um líder lá, ou então um metido ali, vai reunir o pessoal. Pessoal, vamos embora, rapaz, vamos tomar vergonha na cara. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Depois a gente vai tomar ali a Coca-Cola com o pessoal ali, vai ficar rindo, vão ficar encarnando na gente. Vamos jogar, não sei o quê. Não é isso que acontece? Não é mais ou menos isso que acontece? Um lá levanta o ânimo do outro lá. Por quê? Não quer perder. Não quer perder para o diabo. Não quer perder para ninguém, para o time que for, meu irmão. E é essa intenção que a gente tem que ter. Não vamos perder para o diabo em nome de Jesus. Não vamos perder para a aprovação. Não vamos perder para a dificuldade. Vamos avançar em Cristo. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A sua firmeza e constância o fará superar qualquer desafio. Não permite, irmão. Não se permita ser fraco no momento da angústia. Não se permita. Não se permita. Pega a palavra de Deus e declare, e declare. E declare, até você não ter força a mais, mas continue declarando, porque a palavra de Deus funciona e algo vai acontecer. E algo vai acontecer. Em 2 Coríntios 2, verso 14, diz o seguinte, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O Senhor já liberou uma palavra para mim e para você, irmãos, Ele nos fará triunfar em Cristo. E qual é o processo que você está passando nessa manhã? Como que você chegou aqui nesta manhã? O que você tem pensado? Quais atitudes que você está imaginando para que você tenha que tomar para se livrar desse problema? Olha só, pensa e apenas medite nessa palavra. O Senhor te faz triunfar em Cristo. O Senhor te faz triunfar em Cristo. Isso não vai te parar, irmãos. Só vai te parar se você permitir isso na sua vida, mas não aceite. Pegue a palavra de Deus, coloque para dentro e continue caminhando.
quando eu estava meditando nessa passagem, eu pensei num personagem do Antigo Testamento, Davi. Davi, de uma forma ou outra, ele tinha o conhecimento dessa verdade. Né? Ele viveu antes de Cristo, todo mundo sabe disso. Mas, de uma forma ou de outra, ele sabia que ele podia todas as coisas em Deus, naquele que o fortalecia. Podia todas as coisas em Deus. Podia todas as coisas sabendo que o Senhor o fortaleceria em tempo e fora de tempo. Tentando trazer essa frase do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Por quê? Olha só o que Davi passou. Primeiro, olha só o que Davi escreveu. Lá no Salmo 23, verso 4, Davi fala o seguinte, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só a realidade que ele tinha. Primeiro, não temer mal algum. Ele sabia que nada o poderia destruir. Irmãos, olha que Davi passou um monte de probleminha aqui que eu vou falar para vocês aqui agora. Um monte. Davi e Paulo, eles tinham uma semelhança em relação à aprovação, meu irmão, que foi muita zebra que os dois passaram. Muito problema. Então, ele tinha essa convicção de que poderia confiar em Deus que tudo ia dar certo no final, ainda que ele não estivesse entendendo o processo. Segundo, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. Ele tinha convicção. Aí vamos ao que Davi passou. Primeiro, botei aqui uma ordem razoável aqui. Venceu o desprezo. Novinho, adolescente, venceu o desprezo. E sabe de quem? Do papai. Não, desprezo do cidadão ali na esquina já é humilhante. Agora, do teu pai, irmão, talvez traga uma marca para o resto da sua vida. Não é verdade? Mas ele teve que vencer esse desprezo. Por quê? Quando chegou lá Samuel para chamar lá as pessoas que poderiam ser ungidas para ser o novo rei de Israel, foi chamar todo mundo, irmão. Entra todo mundo, entra todo mundo, entra todo mundo. Aí, de repente, Samuel, que nem conhecia a família lá do homem lá, falou assim: vem cá, não tem mais nenhum, porque não é possível, né? Parafraseando, não é possível, Deus mandou vir para cá e não tem ninguém. Ah, sim, tem um sim, tem um sim, tem um sim. Peraí, chama Davi lá. Chamaram Davi. E foi ungido o rei de Israel. O que isso quer dizer, irmão? Desprezo. Porque o próprio pai não via nele condição de chegar a lugar nenhum. Fica longe da casa, vai tratar do boi, da vaca, vai tratar do cachorro, da família, vai qualquer coisa. Mas aqui tu não fica não, que aqui é só o pessoal da diretoria, só o pessoal da elite aqui. Mais ou menos isso. Desprezo, irmãos. Você já foi desprezado alguma vez na sua vida? Você tem alguma mágoa em relação a isso? Então eu tenho uma notícia para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. De superar isso. De levantar a tua cabeça. De saber que o Senhor já te fez mais que vencedor. Que não vai ser um desprezo que vai te colocar nessa condição que você está. Pelo contrário, você vai avançar e vai viver o melhor de Deus. É isso que o Senhor tem para a sua vida. E depois? Continuando lá a trajetória de Davi. Venceu o gigante. Mesma situação. Chega no teatro da batalha, cheio de expectativa. Não, eu vou pegar esse gigante. Como é que é? Vai ter direito a filha do rei, vai ter direito lá a uma fortuna. Se tivesse isenção de imposto de renda, também o Saul teria dado isso aí. Tinha tudo, irmão, disponível para ele. Ele foi lá, cheio de expectativa para vencer o gigante. Aí quem despreza ele agora? Todo mundo. Já não bastava o pai. Agora os irmãos, o próprio rei lá quis colocar uma armadura dele que não pertencia a ele. Irmão, você vai vencer o gigante pela sua fé em Deus. Você não precisa de ajuda, você precisa apenas de confiar em Deus. É isso que você precisa. Deus é aquele que te capacita para você vencer todo e qualquer desafio. Vamos continuar os processos de Davi aqui. Superou a perseguição de um rei que ele tanto amava. Tinha livrado o rei de vergonhas. Superou perseguição do maior autoridade do país que ele pertencia. Você já foi perseguido alguma vez na sua vida? Você já teve um tipo de dificuldade? Eu já fui perseguido na minha vida, irmão. Não é fácil, não. Principalmente quando você está certo.
Mas como que você sabe que está certo? Olha, eu vou te contar um testemunho aqui que aconteceu há uns anos atrás. Uma vez eu passei por uma perseguição no meu trabalho. Só orava. Chegou uma hora que falaram o seguinte, ó, não tem como, vai ter que punir lá o De Faria. Aí vieram me punir. Pegaram a menor pena possível, mas só para dar o gostinho de punir o De Faria. Isso aconteceu comigo. Quando o oficial responsável veio me punir, ele veio com lágrima nos olhos. Faria, eu estou sendo obrigado a fazer isso. Tem noção de que é isso? A pessoa que vai te aplicar a pena com lágrima nos olhos. Eu falei, tenente, fica tranquilo. Eu sei que isso não tem nada a ver com isso aí. Deus é poderoso e vai me dar uma grande vitória em relação a isso aí. Meu irmão, perseguição, irmãos, você vai poder passar por essas perseguições, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não se esmoreça. Não se esmoreça. Continue avançando diante dos desafios. Não abra mão de quem você é em Cristo. Não abra mão das verdades que você declara. Não abra mão das verdades que você acredita. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de desprezo, mesmo diante de gigantes, continue avançando. Outra situação que Davi passou. Superar a traição do seu próprio filho. Aí você pergunta, por que o pastor Tony trouxe os exemplos de Paulo e agora está trazendo os exemplos de Davi? Sabe por quê? Para mostrar que pessoas como eu e você, carne e osso, passam por dificuldade também. Mas elas superaram essas dificuldades confiando em Deus. Davi, ele confiava em Deus, ele declarava que Deus era poderoso. O apóstolo Paulo declarou, conforme eu estou falando aqui desde o início dessa ministração, que ele poderia vencer toda e qualquer dificuldade, porque ele sabia quem era Cristo na vida dele, que ele podia todas as coisas em Cristo. Então, quando eu apresento esses personagens que foram homens como nós, é para você saber, irmão, que há uma solução para a sua vida. Davi teve que superar a traição do seu próprio filho, que tomou o reino dele. E não somente tomou o reino dele, irmão, levou as esposas e concubinas de Davi, levou para o alto de um templo, do palácio, e se relacionou com cada uma das mulheres de Davi para trazer a maior humilhação sobre a vida dele. Quanta coisa esse homem passou, mas ele sabia que ia ficar tudo bem, que no Salmo 23 ele declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, o consolo de Deus está disponível para a sua vida hoje. O Senhor está disponível para trazer refrigério para a sua vida hoje, para que você possa superar todo e qualquer desafio. Amém? E eu começo a terminar essa mensagem dizendo que poder, todas as coisas naquele que te fortalece, o capacita a viver uma vida abundante. Por quê, irmãos? Porque desafio, e eu quis colocar aqui de uma forma didática, são aquelas provações que a gente vive, que a gente não gostaria de estar passando, circunstâncias do nosso dia a dia, que a gente acaba vivendo, que a gente não gostaria de estar lá, mas faz parte de todo um processo que nós estamos vivos. Não é verdade? Estamos vivos. Temos que nos relacionar com pessoas, passamos por situações adversas, estamos vivos, então são desafios. Mas também tem a vida abundante que está disponível para mim e para você, que são os sonhos de Deus, irmãos, para a minha vida e para a sua vida, coisas que você vai viver, coisas que você quer viver, coisas que o Senhor projetou para você. E às vezes o sonho de Deus para a sua vida, e o teu sonho está logo ali na frente, e você não está conseguindo viver porque você está sucumbindo diante de um problema ou uma dificuldade, mas o Senhor é aquele que te dá graça, força e habilidade para que você possa viver o melhor dele, uma vida abundante. Em Provérbios 16:3 está escrito o seguinte, ó, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Irmãos, confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor aquilo que você tem feito e os seus pensamentos serão estabelecidos. Qual é o teu sonho nesta manhã? O que você quer viver? Emocionalmente falando, ministerialmente falando, financeiramente falando. Os teus sonhos, irmãos, estão disponíveis. O Senhor diz o sim, o amém. Foi a música que foi cantada aqui. Irmãos, tome posse disso. Confie no Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. Os seus pensamentos serão estabelecidos. Por quê, irmão? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Você pode viver esse sonho. Ah, mas para mim esse sonho é inimaginável, porque a minha família nunca ninguém viveu isso, eu não tenho condição intelectual para isso, eu não tenho um curso superior, é só senão, não tenho, não consigo, não vai, não sei o que, meu irmão, não interessa isso. Apenas confia no Senhor, obedeça as instruções dEle e viva o melhor de Deus. Porque, irmão, tem coisas que estão reservadas apenas para você. Só você poderá viver isso. Então, vá lá, toma posse, confiando no Senhor. Viva o melhor de Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Quem faz, irmãos? É o Senhor. Tem certas coisas, irmãos, que nós vivemos na nossa vida, que foi mérito nosso. Entendo dessa forma. Mérito nosso. Você estudou, você se aplicou a uma determinada atividade, e você vai lá, com a graça de Deus, o Senhor vai te dando as estratégias, né? Mérito nesse sentido. Você teve uma pequena parte no esforço. Vamos falar dessa forma. E você vai lá e consegue, vive, está tudo certo por isso. Você se esforçou, botou foco, né? Estudou para aquilo. Aleluia, está tudo certo, dá o testemunho da vitória, porque o Senhor te deu graça e você venceu realmente essa situação. Agora tem certas coisas, irmão, que você vai ver na sua vida que é sobrenatural, não tem explicação. Basta você confiar no Senhor e as coisas virão às tuas mãos. Por quê? Porque o Senhor escolheu te abençoar. Se coloque de pé, por favor. O Senhor escolheu te abençoar. Ele escolheu te abençoar. Existem situações, irmãos, que não tem solução humanamente falando. Que você vai chegar diante lá da situação, tu só vai olhar e vai dar a meia volta, vou ver, e falar assim, realmente, não tem solução. Como que você vai viver um sonho com a pessoa que você tanto ama, que você sabe que vai viver aquela situação, e aquela pessoa está com um diagnóstico de uma enfermidade que vai levá-la para a sepultura? Como que você vai viver um sonho com uma pessoa que você tanto ama, que você sabe que aquela pessoa está num processo de afastamento do Senhor, que cada vez vai estar longe, que você olha assim, humanamente, psicologicamente, conversalmente, né? Conversalmente, quando você vai conversa para resolver uma situação e não resolve nada, irmãos. Às vezes a gente conversa muito e não resolve. Sabe o que você tem que conversar? É com o Senhor. E quando você vê essa situação, você confia no Senhor, entrega a situação ao Senhor, irmãos, e sobrenaturalmente o Senhor traz essa realidade às tuas mãos. Isso é viver o sobrenatural. Isso é viver o sonho de Deus. O impossível, irmãos, é apenas uma palavra para brilhantar seu testemunho. Na minha vida pessoal, eu já vivi as duas situações. Já vivi situações de me esforçar para conseguir uma coisa e conseguir, e agradecer ao Senhor por aquela vitória. A qual eu agradeci ao Senhor porque o Senhor me deu habilidade, me deu disposição para estudar, me deu as pessoas certas para me relacionar para conseguir um determinado objetivo. Está tudo certo. Agora teve irmão, que eu sentei e falei assim, como podia isso ter acontecido? Não tinha explicação, irmão. Não tem explicação. Que até para dar um testemunho é difícil, porque as pessoas vão achar que você está colocando algum flu-flu no testemunho para dar entendimento às pessoas. Porque tem milagre que não tem explicação. Aliás, milagre não tem explicação, vou corrigir essa frase. Então, irmão, esteja disponível para viver os milagres na sua vida. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor, Ele é aquele, irmãos, que pode estar liberando decretos a teu favor nesta manhã. Para que nos próximos dias você já viva essa realidade que eu estou apregoando aqui para você. Irmãos, o impossível é apenas uma palavra que não pertence a nós. Às vezes, irmãos, por eu ter apanhado tanto na minha vida, irmão, apanhei muito na minha vida por falar besteira, falar incredulidade. O pastor André sempre fala que o pastor Bud, ele corrigia a pessoa na hora, quando falava incredulidade. E eu tenho um pastor Bud também lá em casa, é Alba. Irmãos. E eu já falei muita besteira na minha vida, até um dia que eu sentado na minha casa, eu falei, rapaz, tudo aquilo que eu falei, estou vivendo. Então, se tudo aquilo que eu falei, estou vivendo, a Alba tem razão. Então, eu vou começar a falar ao contrário para ver se muda. E eu comecei a falar ao contrário, as coisas começaram a mudar. Eu estou muito longe, irmão, daquilo que eu quero viver ainda, eu falo para você. Daquilo que eu planejei, daquilo que eu sonho. Eu estou longe. Mas eu vou viver, em nome de Jesus. Eu falo aqui para vocês, que quando comecei a me relacionar com a Alba, né?
A Alba é de uma família boa no Rio de Janeiro e tinha os carrões lá dos cunhados, né? Carro do ano, né? E eu ali com o meu carro, eu tinha um carro bom na época, tinha um carro bom, um carro que o pessoal mais antigo vai saber, era o Monza, né? O Monza era o carro da onda. Mas era a única coisa que eu tinha, meu. Para pagar gasolina era só 3 litros. Mas eu tinha um Monza, mas ninguém sabia da minha dificuldade para botar gasolina, certo? Aí o que aconteceu? Comecei a ver a situação, namorando a Alba, né? Pensando já em casar, porque a Alba profetizar. Comecei a namorar com a Alba, falou assim, meu marido, eu namorando a Alba 3 meses, ela começou a me chamar de marido. Não, vou ali com meu marido para colar, moral da história. Casei, 25 anos de casado. Aí, teve um dia que eu tive uma excelente estratégia. Vou dar um susto na Alba agora. Que ela não vai segurar a onda e vai me largar. Eu falei assim, Alba, tu tá vendo aí, ó, os carros aí dos teus cunhados? Tô vendo. É pensamento, tu quer casar comigo, tu vai andar de Fusca. Olha só o que eu falei, irmão. Tu vai andar de Fusca e os teus filhos vão estudar em CIEP. CIEP é uma escola pública que tem lá no Rio de Janeiro. Meu irmão, eu vivi praticamente isso. Não andei de Fusca, porque Deus teve misericórdia de nós. Eu fiquei sem carro. E eu ganhei um carro com 1 ano de uso. Mas eu fiquei sem carro. Não andei de Fusca porque eu não queria dirigir Fusca. Meus filhos não estudaram em colégio público, porque um dos meus cunhados é dono de uma escola enorme no Rio de Janeiro. Porque senão, eu tinha comido de tudo aquilo que eu declarei. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério, muito grave o que eu estou falando. Mas sabe por que eu estou me abrindo falando para você não cair nesse erro? Então declare, meu irmão, um carro maravilhoso para você. Declara a melhor escola para o teu filho. Declara a melhor casa para a sua vida. Declara o melhor no seu casamento. Declara o melhor para os teus filhos. Declara o melhor para o teu marido. Declara o melhor para a tua esposa. Declare, vai declarando, meu irmão. Não abra a tua boca para trazer maldição para a sua casa, mas que tua boca seja um canal de bênçãos. Ah, pastor, mas eu não estou vendo isso. Mas tu vai declarando. Você vai semeando com tuas palavras, com suas atitudes. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Como é que você está hoje? Levando a semente? Você está andando e chorando? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você vai voltar, irmão. Você vai voltar, trazendo aquilo que você está semeando agora. Você vai voltar. Há um tempo, talvez aquilo que você semeou é uma planta, é uma fruta tão grande que ela vai demorar um pouquinho para maturar, mas ela está maturando. E você vai trazer e vai poder andar e desfilar com ela, como os reis, os grandes guerreiros antigos desfilavam com seus despojos de guerra. Você vai viver o melhor de Deus, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vai, irmãos, vai e vença. E não permita que nada venha dizer o contrário que foi dito para você nesta manhã para você. Não permita. Amém.